Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, numa oitava tentativa de gravar esse vídeo, porque hoje aparentemente todos os caminhões que passam na cidade de Santos, a qual ainda estou, resolveram passar pela rua na qual minha mãe mora. Muito triste, mas vamos lá, vamos com fé que agora vai comentar, analisar algumas notícias. Antes, se você viu o vídeo de manhã, né, falando um pouco mais sobre Ariel Holan, você deve ter visto que eu falei que talvez fizesse uma live na terça-feira, ou seja, nessa terça-feira à noite, mas mudei para quarta-feira, tá bom? Amanhã à noite a gente se encontra aqui ao vivo, porque Anitta, Efraim e Isabel Nascimento, que vão participar comigo, o trio estará de volta. Podem mais na quarta-feira. A Bel é uma estudante, uma pessoa estudiosa, uma pessoa muito mais inteligente do que eu. Tem aula na terça, não tem na quarta, então a gente vai fazer aqui junto, tá bom? Pois bem, eu quero fazer algumas análises de notícias interessantes de hoje. Antes, só uma confirmação de data, aí não tem análise a ser feita, é que o Santos pega o Deportivo Lara da Venezuela na primeira fase da Libertadores em exatas 2 semanas já. Sim, 2 semanas e a gente volta à loucura da Libertadores. O primeiro jogo é na Vila, 7h15 do dia 9 de março, exatamente 2 semanas dessa terça-feira. Em 3 semanas tem a volta, 16 de março, mesmo horário, 7h15, Santos e Deportivo Lara. Ida no Brasil, em Santos, volta na Venezuela, que se passar, bom, quem passar, pega o vencedor de Universidade do Chile e San Lorenzo, um outro confronto da segunda fase. Nessa terça, hoje mesmo, começa a primeira fase, né? A primeira fase com 6 times. O Santos estreia na segunda fase. O vencedor de Santos e Lara pega o vencedor de Universidade do Chile e São Lourenço na terceira fase. E só aí quem vencer esse confronto vai para a fase de grupos. Se estamos falando de Libertadores, podemos falar sobre algo que Lucas Musetti, setorista da Gazeta Esportiva, trouxe nessa terça-feira, no começo de tarde. Que Ariel Holan pretende estrear no banco de reservas mesmo só no dia 6, que é um clássico contra o São Paulo pelo Paulista, 3 dias antes do jogo contra o Lara. Algumas reações positivas, outras negativas, do meu lado só positivas. Acho que ele está muito do correto. Por quê? Porque é nesse jogo que os titulares devem voltar a jogar, né? Os titulares que já entraram em semiférias, digamos assim, como o Soteldo e outros. O Marinho pediu para jogar contra o Bahia, mas deve sair de folga logo em seguida também. Os jogadores vão voltar para essa partida. O Santos tem 3 rodadas antes disso, que é a contra o Bahia quinta-feira, o Holan vai só assistir, ainda pelo Brasileiro. No domingo a gente pega o Santo André, e no meio da semana que vem a gente pega a Ferroviária pelo Paulista, 2 jogos do Paulista. Esses 3 jogos, o planejamento do Santos é que Marcelo Fernandes comande. Por mim tudo bem, o Holan tem que chegar para treinar no dia a dia de CT e não só para o jogo. Segundo o Musetti, o planejamento é esse. O Holan dá os treinos da semana e o Marcelo Fernandes é que vai para o jogo com esse time que deve ser completamente reserva para o Holan observar peças. Ele vai aos jogos, só não vai comandar o time. Na minha visão, estou aqui para fazer a análise, é a atitude correta. O Paulista é desnecessário, mas ele voltar um jogo antes da Libertadores para já encontrar um time titular e pegar o Lara em casa é importante. Eu, por exemplo, deve ter uma rodada do Paulista no final de semana entre os 2 jogos do Lara, de terça-feira. Por mim, voltava às reservas com o Marcelo Fernandes mesmo, a não ser que haja um desastre na partida de ida e os titulares precisem jogar juntos para pegar ritmo de volta para a volta, né? Torçamos para que não. Minha análise é, o Holan está correto, treina no CT, deixa o Marcelo Fernandes com um sub-23, enfim, o bonde do Ivonei, para jogar essas partidas contra Santo André e Ferroviária, e aí começa a jogar do jeito dele contra o São Paulo para depois pegar o Lara. Acho que é uma aposta correta. O Santos faz bem se permitir que ele não já chegue indo para o banco. Não é necessário nesse começo de Paulista, um torneio que sequer deveria existir, principalmente em 2021, porque assim, começar 3 dias depois do Brasileiro acabar, falta bom senso. Pois bem, para falar um pouco mais do Holan, Gazeta Esportiva. Ariel Holan liga para Jorge Sampaoli e colhe referências sobre o Santos. Essa notícia o Musetti mesmo que deu, e ele comentou ontem no Twitter. Eu vi as respostas, eu paro para ver as respostas, que algumas vezes são curiosas, e tinha um cara lá. Ué, então quer dizer que o Sampaoli só não gostava do Pérez? Porque a notícia dá conta de, olha só, o argentino conversou com o compatriota sobre a estrutura do Peixe, a formação de jovens jogadores e ouviu vários elogios sobre a cidade de Santos. Na conversa, Sampaoli deu a entender que não teria deixado o alvinegro se não fosse o atrito com a gestão do ex-presidente José Carlos Pérez e a falta de investimento para 2020. Assim, é algo que
tô bancando aqui desde o dia em que o safado saiu. É óbvio que é isso. Ele não se dava com o Pérez, ele meteu essa do investimento gigantesco e falou, não vai, pronto, não quero ficar com o Pérez, já tenho a desculpa perfeita para ir embora. Óbvio que ele gostava aqui. Mas ele não sei o que nos bastidores. Cara, reitero, se os bastidores com o elenco, que meio que é o que interessa, fossem ruins, o Marinho não falava que aprendeu a jogar bola com ele, o elenco não cumprimentava tão bem quanto cumprimentou no jogo do Atlético Mineiro aqui na Vila. O repórter do Sport TV, que eu sempre esqueço quem foi, deu essa informação, que nunca viu cumprimentos tão calorosos a um ex-técnico. Pode não gostar do cara, o cara pode ter um caráter, ou enfim, uma postura que deixa dúvidas. Não estou te falando do caráter de ninguém, pelo amor de Deus, mas a postura que deixa dúvidas. Está abandonando o Galo também agora, mas é inegável que o trabalho foi bom e ele gostava do Santos. A questão era com o Pérez, e o Pérez quebrou nossas pernas, como no caso do Cueva, enfim, outras situações. Mas falou bem da cidade. Cidade é boa. Tem alguns problemas, tipo o calor de 925 graus que está fazendo nessa terça-feira. A cidade é decente. A estrutura do clube, elogiada. Jogadores, elogiados. A base, elogiada. Por isso que sempre deve se poupar as críticas a quem sai. Às vezes, o motivo real por uma saída a gente nem fica sabendo. Mas se você assistiu o Vinho de Santos, você já sabia que era por causa do Pérez. Pois bem, falando em jogadores jovens, vamos falar de um jogador jovem, o qual não me agrada, Thailson. Gazeta Esportiva, Thailson recebe propostas, mas Santos espera por avaliação de Ariel Holland. Tem um comentário, para mim é muito simples, mas vamos passar a notícia por completo. Thailson foi procurado por 2 clubes importantes da Série B e aguarda posicionamento do Peixe. O contrato dele vai até o meio de 2024. Segundo a Gazeta Esportiva, 2 clubes importantes da Série B. Meu comentário é, Thailson, vai. Se o Holland aprovar, eu já acho que tem algo estranho. Mas claro, a gente torce pro Thailson dar essa volta por cima. Mas mesmo assim, se eu fosse o Thailson, eu iria. Eu acho que a melhor coisa para ele, jogar uma Série B, entender melhor o futebol, né, profissional de Série A e B, que ele não conseguiu se encaixar nesse ano, não conseguiu encaixar em 2019, apesar do gol na estreia, que muita gente, raio, não conseguiu. Pega uma Série B, se são 2 clubes importantes, como o Musetti está falando na Gazeta, vai lá, ganha minutos, ganha espaço e volta. Tem contrato até o mês de 2024, depois de mostrar qualidade, volta com entendimento melhor para aí sim ganhar oportunidades. Eu acho que, entendo, o elenco é curto, ele deve enxergar que tem espaço, mas na posição dele eu acho difícil. Não sabemos até quando o Soteldo vai ficar, é claro, tem toda essa questão com o Chipato, mas tem Marinho, tem os meninos subindo como o Ângelo e o Renier, tem o Lucas Braga que joga nos 2 lados, por mais que seja melhor na esquerda. Bom, não deveria ter, mas na fila o Arthur Gomes está à frente dele, eu devo estar esquecendo de alguém, mas enfim, já vi que eu falei vários nomes, vocês já viram que eu falei vários nomes à frente do Thailson, que não deve ter espaço nas pontas, não é meia de jeito nenhum, que nem o Cuca chegou a tentar. Eu, se fosse o Thailson, entenderia, o salário não deve diminuir, deve ser só empréstimo, enfim, vai, joga uma Série B em clube importante, acho que seria um movimento interessante, nem esperaria a avaliação, mas entendo, né? De repente o Holland gosta dele e ele fica. Aí eu duvidaria do meu gosto pelo Holland, mas essa é uma outra discussão que a gente deixa para o futuro. Por fim, coisinha rápida, o Pituca se despediu, né? Ele deu uma coletiva na última segunda-feira e tem 2 trechos interessantes. Primeiro, o Globoesporte.com deu: Pituca passa bastão a Sandri no Santos, é bem melhor do que eu. Eu não preciso nem ir além disso. Adoro o Pituca, mas o potencial que o Sandri tem é para ser ainda melhor. De fato, o Pituca entende isso. Claro, ele está elogiando um cara que ele gosta, mas eu adoraria do Pituca de volta, que ele não fosse pro Japão. Mas é óbvio que o Sandri tem mais potencial do que ele, e consequentemente do que Jobson, de que Alisson, de que todos esses caras do meio campo do Santos. Com o Holland, que eu chuto, não estou cravando, vai colocá-lo de primeiro, né? Quem assistiu o vídeo da análise tática, saiu ontem, sobre o Holland, entende a linha de 4, mas com um volante bem à frente, para mim é esse cara. Porque no sistema com 2 meias avançados, e não com um volante ajudando um ao outro, ou seja, um cara sozinho e 2 à frente, ele tem esse passe e o Sandri é o melhor passador desse elenco. Pois bem, para encerrar, ainda sobre Pituca, o podcast Alvinegras da Vila, claro, da Anitta e da Bel, tweetou ontem uma informação dessa coletiva do Pituca muito interessante. Essa aqui, ó. Ele disse que prefere jogar como camisa 5 e é assim que deve jogar no Japão. Pituca de primeiro volante, a gente sempre esteve certo. O Pituca é melhor ali, sabe jogar mais ali, sabe Deus por quê o Cuca escalava ele pra frente. Enfim, não acho que mudaria a nossa situação na Libertadores, mas eu só queria relembrar a nossa hashtag. Por deu certo por um pouquinho, o Pituca passou a jogar melhor,
e aí abandonaram essa posição do Pituca. Grande abraço a vocês, amanhã a gente volta com certeza na live à noite, se não, alguma coisa mais cedo, ou às duas, sabe Deus o que eu vou ter tempo para fazer. Tchau.